A minha mãe me contou que depois que ela casou com o meu pai, demorou 4 anos para ela engravidar. E que nesse tempo, que no caso ela engravidou de mim, né? E que nesse tempo o meu pai era maluco para ela engravidar logo, que ele era louco para ser pai. Só que quando isso de fato aconteceu e ela contou para ele que estava grávida, ele não reagiu bem. Ele surtou, falava assim que ele não era o pai, ele não queria aquele filho, era para minha mãe abortar e falava coisas tão pesadas para minha mãe que ela acabou desenvolvendo uma depressão. Só que aí, com o tempo, eu nasci, o meu pai se arrependeu de tudo aquilo e ele se transformou. Ele se apaixonou por mim de uma forma tão grande que ele não queria desgrudar. Era comigo pra cima e pra baixo, onde ele ia, ele me levava. Ele fazia questão de me arrumar para poder me levar para o colégio. E até os meus 7 anos de idade, o meu pai, ele foi super presente na minha vida. Sério, gente, ele foi o melhor pai do mundo. E eu não falo isso só porque ele faleceu, não. Eu juro pra vocês. Sim, com 7 anos o meu pai faleceu. Na verdade, assassinaram o meu pai. Ele era muito custoso, sabe? Ele era encrenqueira, aquele tipo de gente que quer ser o peitudão, que tudo resolve na briga. Então, provavelmente, ele deve ter arrumado algum rolo, né? E a pessoa se vingou tirando a vida dele. Mas o fato é que quando isso aconteceu, o meu pai deixou várias dívidas. E a minha mãe, ela não tinha condições de pagar essas dívidas. A minha mãe conta que tinha uma semana que tudo aquilo tinha acontecido com o meu pai, a gente estava sofrendo horrores. Gente, eu sofri tanto, 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 porque eu era super agarrada a ele. E mesmo assim, as pessoas que o meu pai devia dinheiro não respeitava. Com uma semana do falecimento dele, tinha pessoas procurando a minha mãe para poder cobrar. E aí pensa numa época que foi difícil na nossa vida. A gente morava na roça, não tinha carro, não tinha celular e era uma labuta. Para ir para a escola, era todos os dias 4 quilômetros que tinha que andar a pé, subindo e descendo, porque era só morro, até chegar no asfalto para poder pegar o ônibus. Então, assim, fome, de tudo, graças a Deus a gente nunca passou, mas olha, foi mole não, viu? Foi só dureza. Até que a minha mãe resolveu que ia arrumar um dinheiro emprestado para poder comprar um carrinho e as coisas ficar um pouco menos complicadas para a gente. E foi isso que ela fez, arrumou, né, um dinheiro emprestado, comprou um carro e realmente começou tudo a ficar mais confortável. A pessoa que arrumou esse carro para minha mãe era um homem bem mais velho que ela, que estava interessado por ela, já estava gostando, enfim. Então, quando tinha 1 ano que meu pai tinha falecido, a minha mãe começou a namorar esse cara. E de princípio, eu fiquei revoltada. Eu não queria aceitar de jeito nenhum, porque assim, como eu era muito agarrada ao meu pai, eu não queria aceitar que a minha mãe já fosse colocar outra pessoa no lugar dele. Mas com o tempo eu não tive opção, eu fui obrigada a aceitar a força, porque a minha mãe se casou com aquele cara. E tá certo, na questão financeira, a gente passou a ter mais tranquilidade, porque esse cara, ele era comprador de café, então ele tinha uma condiçãozinha boa, sabe? Não era rico, mas pelo menos assim, comer melhor, ter uma vida mais confortável. Só que por outro lado, a gente não tinha paz em casa. Esse homem era tão ruim para minha mãe, ele maltratava tanto a minha mãe. Eu vi brigas e brigas deles por qualquer coisinha. Ele brigava com a minha mãe, tipo, ele nunca chegou a de fato agredir ela, mas faltava isso aqui, ó. E nisso ele brigava com ela por nada, juntava as coisas e ia embora, deixava a gente ali sozinha. Aí, daqui a uma semana, ele voltava com o rabinho entre as pernas, pedindo perdão, que estava arrependido, e a minha mãe perdoava. E com toda aquela bagunça, eu fui desenvolvendo ansiedade, depressão, fui engordando por causa desses meus problemas, fui ficando rebelde com a minha mãe, já não obedecia, já não respeitava ela, e nós duas passamos a brigar bastante também. Então, assim, imagina você, tava um verdadeiro furdunço na nossa casa. Até que em 2015, a minha mãe decidiu se separar dele, assim, ó, de uma vez por todas. Não voltou mais, graças a Deus. Só que alguns dias antes dele sair da nossa casa, ele me mostrou uma foto no celular dele do meu bumbum. Vou tentar explicar pra vocês. Na época, eu dormia no sofá. E aí, ele foi lá, tirou a coberta de cima de mim, sem eu perceber, porque eu tava dormindo, tirou foto e me mostrou.
Gente, quando eu vi aquela foto do meu bumbum no celular dele, eu fiquei em choque. E depois a gente descobriu mais coisa, vai escutando aí. Na época tinha uma menina ali perto da nossa casa que era muito a minha amiga. E ela frequentava bastante a nossa casa. É que assim, como a gente estava um pouquinho melhor de situação, porque o meu padrasto, né, tinha dinheiro, essa menina, ela passava tanta dificuldade que faltava até isso aqui na casa dela. Então, muitas das vezes, ela ia para nossa casa para poder comer, sabe? Era muito frequente isso acontecer. Só que aí um dia, de repente, do nada essa menina parou de frequentar a minha casa, sumiu. E aí eu ia atrás dela, chamava, perguntava o que estava acontecendo e ela nunca queria voltar. Sempre dava uma desculpa. E aí depois a mãe dela contou pra minha mãe que o meu padrasto fez de tudo pra tentar fazer aquilo com a menina. Gente, olha que absurdo. Na época, a gente tinha mais ou menos a mesma faixa etária de idade, eu tinha só 10 anos. E aí ele vivia perseguindo ela, vivia ameaçando, chantageando, oferecendo celular para a menina fazer o que ele quisesse. Então, por causa disso, ela não aparecia na nossa casa, né? Obviamente, ela tinha medo dele. E depois que ele separou da minha mãe, que na verdade a minha mãe colocou ele para fora, ele também vivia me ligando, querendo por tudo que eu saísse com ele, querendo me comprar com comida, me oferecendo coisas. Às vezes eu saía da escola, eu vi o carro dele passando, o cara era um louco, gente, um louco. Mas aí com o tempo, isso foi passando. No ano seguinte, quando eu estava com 11 anos de idade, um tio meu sofreu um acidente. E através desse acidente, eu fiquei mais próxima dele, porque assim, eu ajudava a cuidar, sabe? Eu mimava bastante ele não podia ingerir comidas sólidas por causa do acidente. Eu ia lá, eu comprava picolé, e com essa nossa aproximação, eu desenvolvi um carinho tão grande por esse tio, que foi um afeto paterno, como se tivesse nascido ali um segundo pai para mim. Só que aí um dia, o meu tio foi me dar um beijo no rosto e acabou pegando no cantinho da minha boca. E nesse dia, eu vi no olhar do meu tio um olhar de malícia por mim. E eu fiquei com medo, sabe? Eu fiquei insegura, mas eu não tive coragem nem de reagir e nem de contar para ninguém. Tá bom. Nessa época eu entrei numa escola que não tinha transporte para minha casa, então não tinha como eu ir e voltar todos os dias. Foi quando a minha mãe falou assim: olha, você vai ter que ficar na casa da sua avó durante a semana e final de semana você vem para casa, né? Porque a minha avó morava na cidade, então eu passei a ficar na casa dela para poder estudar. E esse meu tio, ele tinha recém separado da esposa dele, também estava ficando na casa da minha avó. E foi ali que ele começou a tentar maliciar comigo. Ele ficava me colocando para deitar com ele ficava tentando me forçar a fazer aquilo com ele, tipo, ele forçava, sabe? Ele me pegava. Se eu não fosse deitar com ele levantava e vinha deitar comigo. Sendo que, muitas das vezes, a minha avó estranhou também. A minha avó brigava comigo, sabe? Eu acho que ela desconfiava, mas não queria admitir, não sei. Quando ela percebia, ela tentava evitar, brigava, me colocava para deitar com ela. Aí, um dia, eu levantei no meio da noite, fui no banheiro. E quando eu tava passando pela cozinha, o meu tio me puxou e deu um beijo na minha boca. E eu não tive reação. Eu tinha medo, eu tinha pavor, eu queria contar para alguém, eu queria brigar com ele, mas eu não conseguia reagir, eu não conseguia falar com ninguém. E por algum motivo, por trauma, não sei, parece que eu desenvolvi algum tipo de dependência por esse tio meu. Sabe por quê? Com 14 anos, eu comecei a namorar um menino. Esse tio meu, ele é mais ou menos uns 9 anos mais velho que eu. E aí eu comecei a namorar esse menino e ele tirava muita onda com a minha cara, desfazia de mim. E eu comecei a ficar revoltada por causa disso e comecei a sair com o meu tio. E nisso que eu saía com ele beijava a minha boca e eu sentia mal. Eu pedia perdão para Deus porque eu sabia que aquilo era errado, mas eu não tinha coragem de falar nada. Eu não tinha coragem de me opor àquilo, sabe? De falar: tio, para, isso é errado. Quando eu tava em casa, que ele me mandava vídeos, porque ele me mandava, sabe? Coisas adultas, aquelas coisas nojentas, eu não assistia. E eu mandava mensagem pra ele, eu falava assim: para com isso é nojento, isso é errado, o senhor é meu tio. Então assim,
Através do celular eu tinha coragem, só que pessoalmente eu não tinha coragem e também não conseguia falar para ninguém. Hoje eu tô casada, o meu tio voltou com a esposa dele, que por sinal eu gosto bastante dela, e eu quis contar essa minha história aqui porque isso é uma coisa que me atormenta dia e noite, dia e noite. Eu sinto um remorso tão grande porque é claro que eu sei que isso é super errado, sabe? E eu queria, sei lá, contar pra minha mãe, contar pra alguém pra eu tentar tirar isso de mim e conseguir viver em paz. Mas eu não tenho coragem de contar pra minha mãe. Então, eu tô aqui contando pra vocês, talvez como forma de desabafo e também pra pedir uma ajuda, pra pedir uma opinião, o que que eu devo fazer. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Então, essa história é uma história real de uma seguidora aqui no canal e a minha opinião é que ela deveria fazer uma terapia. Ela passou por muitos traumas, né? A perda do pai dela, o padrasto dela molestando, depois o tio dela também. Então, eu acho que isso acabou bagunçando a cabeça dela demais da conta. Então, na minha opinião, a ajuda que você precisa é terapia e uma psicóloga, né, um profissional vai conseguir te analisar e vai conseguir te aconselhar melhor o que você deve fazer para tentar se livrar desse sentimento, para tentar, de certa forma, se redimir a isso tudo que aconteceu, né? Lembrando que nessa história, gente, o tio dela, sem dúvida, por mais que eu sei que tem pessoas que vai me tacar pedra aqui, porque quando isso aconteceu com o tio dela, que ela namorava, né? Porque quando o tio dela começou a assediar ela só tinha 11 anos de idade, completamente uma criança. Só que depois que ela falou que começou a sair com ele e tal, ela já tinha 14 anos. Mas mesmo assim, além de ser mais errado pra ele, também é crime. Porque ela deixou claro na história que ele é 9 anos mais velho que ela. Então, assim, né? Essa é a minha opinião pra você. Você deve sim procurar um psicólogo, deve sim procurar uma ajuda. E apesar dessa história ser tão conturbada, tão pesada, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa interpretação de hoje. Dê seu joinha que ajuda demais no crescimento do canal. Se inscreva, ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar a história nova. Me siga no Instagram, é esse que tá aparecendo aí na sua telinha. Lembrando que lá eu fico muito mais perto de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no canal, é nesse meio que tá passando aí para você também. Lembrando que o canal é interpretação de histórias de vida, não é conto adulto, nem nada do tipo. E as histórias que eu conto aqui são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias sim. Sempre gosto de falar porque a minha intenção não é enganar ninguém, é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam a lição no final do vídeo, tá certo? E é isso, beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!